Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa webinar especial, num dia especial, Dia do Advogado, e aqui já saúdo meu colega Enéas Jung, nesta webinar a família investidora e a empresa familiar, um tema fundamental. Em tempos de pandemia, descobrimos o que todos sabemos e não se admitia: a vida é finita. Precisamos pensar no futuro das nossas empresas. Então, numa realização de Consegue Consultoria, Solange Neves, advogados associados, com apoio da Câmara Brasil-Alemanha e do ISE e IESE, apresentamos professor Pedro Belisário, doutor em gestão financeira pelo ISE Business School, professor de direção financeira e análise de decisões do ISE IESE Business School. Seja bem-vindo, professor Pedro. Marcelo Ehlers, sócio-diretor na Inel, coautor do livro A Família Investidora e o Family Office, e consultor para famílias investidoras. Marcelo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora Beatriz Macadam, psicóloga, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, consultora de RH em empresas. Bia, como carinhosamente denominamos, muito obrigado. Doutora Tânia Ramos Andrade, mestre em psicologia clínica pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em psicologia organizacional, coordenadora do programa de orientação de carreira, terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Doutora Tânia, seja bem-vindo, muito obrigado. Quero aqui também saudar o meu diretor da Câmara Brasil-Alemanha, o Dittmann, que eu sei que está entrando aqui conosco, e o diretor do ISE, o Luiz Augusto. Dittmann, Luiz Augusto, muito obrigado. Esse evento realmente ele está acontecendo por vários pontos que nós ligamos. A Câmara com a faculdade, Consegue Solange Neves Advogados. Então, Marcelo Ehlers, por gentileza, iniciando essa webinar de hoje, a família investidora e a empresa familiar, nos defina o conceito de empresa familiar, família investidora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Solange, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Bom, começamos com essa missão, então, de fazer um contexto conceitual que vai depois alimentar nossas discussões aí com os colegas de painel digital aí nessa tarde. Então, eu vou compartilhar com vocês 2, 3 slides, só para ficar mais visual, para não ficar aqui fazendo gestos na câmera, mímicas para me fazer entender. Acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Enquanto entra aqui do Marcelo a apresentação, eu quero colocar que todos os questionamentos podem ir entrando pelo chat, mesmo para quem está conosco no Facebook. Vocês estão vendo a minha tela? Está funcionando? Perfeito. Então, começo aqui fazendo uma breve explicação, assim, para quem não conhece a audiência, né? Então, eu vou trazer alguns conceitos mais básicos, assim, desse mundo de empresa familiar, governança, enfim. Partindo da premissa aí que tem pessoas na audiência que não conhecem esses conceitos. Nesse mundo de empresa familiar, a gente sempre contextualiza, para contextualizar os diferentes papéis da família empresária, a gente contextualiza em 3 esferas, em 3 eixos de que a gente vai no conceito. O círculo da família, nessa ilustração aqui em azul mais claro, mais vibrante, o círculo da empresa familiar e o círculo do patrimônio familiar. Então, nos dilemas, nos diferentes papéis que as pessoas vão exercendo, de uma maneira, em maior ou menor grau, a gente vai estar falando ou da pessoa como membro da família, ou a pessoa como executivo no negócio, ou a pessoa como sócia da empresa e dona de um patrimônio.
No primeiro estágio, lá no começo, quando o fundador ou a fundadora de uma empresa funda um negócio, a gente fala que todos esses papéis de empresa, família, patrimônios, é tudo muito misturado. Então, esses três círculos ficam sobrepostos e existe uma confusão aí do que é o que, né, nessa relação. E a empresa, nesse estágio em que as coisas estão confusas, a gente chama que é uma empresa de dono, né? Todo o poder centralizado na figura de um fundador, onde toda a liderança está centralizada numa pessoa só. E, na verdade, não é por estar no estágio inicial, né? Tem muitas empresas aí com dezenas de anos e centenas de milhões ou bilhões de faturamento que a gente acaba entendendo como empresa de dono, que é uma empresa que não é devidamente profissionalizada. Nesse primeiro, né, nesse estágio em que as coisas são assim e o protagonismo está em uma pessoa só, as pessoas se referem à família, os membros da família desse empresário ou dessa empresária, enfim, como a família do empresário, bem como eu coloquei naturalmente antes, né? É a família do fulano de tal, é a família do Beltrano. Então, os membros familiares acabam tendo muitas vezes um papel assim não reconhecido publicamente, não atuante no dia a dia, um papel importante mais nos protocolos de bastidor, na relação familiar, merece tanto no dia a dia. Um segundo estágio, né, da evolução, do desenvolvimento dessa família, dessa empresa, é quando a empresa familiar está mais profissionalizada. Então, o que acontece? Os papéis da família, patrimônio e empresa começam a ficar mais claro. A família cresceu em número de integrantes, existem membros da família que não estão trabalhando na empresa, que não são sócios do patrimônio, que não são acionistas. Existe uma empresa com dezenas ou centenas de funcionários, enfim, pessoas com uma organização, com política de cargos, salários, com planejamento estratégico, que independe da família, muitas vezes, e um patrimônio já relevante, né, resultados de dividendos que essa empresa pode proporcionar para essa família. Enfim, os três círculos com interseções. Essas interseções é que geram alguns ingredientes para discussão e entre a família, enfim, confusão de papéis, que mais tarde eu acho que meus colegas de painel também vão falar. Mas uma empresa familiar profissionalizada é aquela empresa que tem governança, que tem processos de gestão, onde os papéis estão mais claros, onde existe um conselho de administração, um conselho de família, enfim. E essa família, ela já está integrada nesse processo na medida que tem assento num conselho, seja o conselho de família, na governança familiar, enfim, outros conceitos que poderiam se desenvolver. Mas é uma família organizada, uma família que está por dentro dos negócios e está participando em maior ou menor grau, mesmo sem estar muitas vezes no dia a dia da empresa, né? Então é uma família empresária, uma família organizada, com governança e que está ali integrada de alguma maneira aos negócios. E a gente estudando famílias que são reconhecidas por ter um patrimônio, vários negócios, famílias centenárias, a gente chegou num conceito, qual é a receita do bolo, né, para essas famílias se perpetuarem ao longo do tempo, unidas em torno de algum projeto comum e etc. A gente chegou à conclusão, falando com dezenas de pessoas e lendo dezenas de casos, que o próximo movimento nessa transformação é a família adotar um mindset de família investidora além do de família empresária. Então, qual é a diferença nesses jogo dos círculos aqui que a gente traz para ilustrar esses papéis? A diferença é que a família passa a se relacionar com a empresa principal, com essa empresa que gerou o patrimônio familiar, de uma maneira diferente. A família pode continuar no controle da família, isso não precisa mudar necessariamente, mas ela é vista como um ativo dentro do patrimônio da família. Então, reparem que o círculo cinza ali, da ilustração do meio, ele entra para dentro do patrimônio. Então, a empresa, a família, tem uma visão global do seu patrimônio e dentro do seu patrimônio ela enxerga a empresa familiar, assim como seus imóveis,
seus fundos de investimento, outras startups, outras investidas, enfim, como uma cesta de ativos trabalhando para ela. Então, como um investidor de longo prazo, que é uma família, né, ela vai estar recorrentemente enxergando esses ativos que ela tem, para que eles servem, para que eles estão trabalhando, tentando sempre buscar um alinhamento de interesses entre ela como acionista e a empresa familiar, né, e os outros ativos, né. Então, sem querer me alongar muito, tem muita coisa para discutir ainda em torno disto, mas eu queria dar esse contexto geral, que são os conceitos aí o que é a família investidora e a empresa familiar. Então, como conceito que deu nome para esse webinar, né? A família investidora é essa que enxerga o patrimônio de maneira global, tem uma relação profissional com a sua empresa através da governança e através de uma visão de sempre manter os interesses alinhados, né? Da família como acionista e a empresa como negócio. Perfeito. Marcelo, muito obrigado por esse início. Beatriz, vou pedir para a Beatriz Macadam trazer a visão psicológica, então, separando esses 3 tipos de negócio com a família. Por gentileza, Beatriz. Boa tarde a todos, parabéns aos advogados pelo seu dia, né? Estamos num momento bem feliz compartilhando com essa carreira tão interessante que ajuda todos, né, na sociedade. O Marcelo, então, deu toda essa explicação, já contextualizando o entendimento da família, né, da empresa familiar e da família investidora, um aspecto super importante que pode ser a meta, inclusive, de todas as empresas familiares, né, que pretendem se perpetuar. Dentro da nossa área, eu até trago um exemplo desse momento difícil que nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia. Eu acho que todos, de alguma forma, nesse momento, quem trabalhou em home office, quem está trabalhando em home office, vive um pouco do que é a realidade da empresa familiar de uma maneira geral, porque o Marcelo falou na mistura, né, dos papéis e dessa dinâmica na intersecção de todos esses fatores, né, a gestão, a família, né, e o patrimônio. De alguma forma, a gente vive isso, na medida que a gente está tendo, de alguma forma, que interagir dentro das nossas casas. Então, a gente está tendo a experiência, né, da empresa, do nosso trabalho entrar para dentro da nossa casa, como hoje eu estou aqui, né? E, de alguma forma, sofrer também toda essa interferência, tendo que vivenciar as questões familiares e, ao mesmo tempo, estar trabalhando. Então, a gente está sentindo, nesse momento, o que é uma realidade da empresa familiar de uma maneira geral. Ela surge, né, como um ideal, como um sonho do fundador. E passa a ser o ideal dos membros da sua família, o que já, em princípio, estabelece um vínculo emocional muito forte, né? Porque é um projeto que pertence ao nosso pai, mãe, avô, então ela já nasce com uma questão importante, né? E ela traz na sua gênese pilares que são muito importantes, assim, que é a questão da palavra, da credibilidade, a perseverança, o carisma e a liderança do fundador, toda uma cultura familiar que já passa a fazer parte daquela origem daquela empresa e que, de alguma forma, demonstra o caminho, né? E como essas intersecções assim, precisam ser administradas, né? O que a gente vê é que essas empresas elas passam a desenvolver, a ter características já talvez decorrentes dessa própria gênese, que são assim, a centralização na tomada de decisões, as decisões que são baseadas muito assim na emoção ao invés da razão, né? Justamente por essa mistura, por essa integração dos diversos papéis que a gente está exercendo ali dentro. Os problemas da empresa,
elas impactam na relação familiar e vice-versa, né? Os problemas da família impactam na realidade da empresa. Há toda uma cultura também de uma certa superproteção de alguns funcionários que trabalham na empresa desde o início do negócio. Eles passam assim a funcionar um pouco também como agentes daquela família e há uma certa proteção desses indivíduos. E, fundamentalmente, né, como uma característica, a dificuldade que passa a existir em se preparar para administrar esse conflito, né? E alguns aspectos emocionais, eles passam a ser entraves ao processo de desenvolvimento dessa empresa, porque eles trazem esses conflitos, né, essa dinâmica familiar e esses conflitos para dentro da empresa, o que faz com que, em alguns momentos, isso impacte na questão da produtividade, no modelo de gestão, enfim. E o que se tem observado, e as pesquisas apontam, que muitas empresas familiares sucumbem justamente pela dificuldade de administrar esses conflitos. Então, ele passa a ser tão importante que ele interfere no modelo da empresa e ela acaba deixando de existir pelo impacto profundo desses conflitos, né? E que conflitos são esses, assim, né? que a gente observa nessas empresas? Em geral, são de fundo comportamental, né? Que são muito enraizados e que então passam a aparecer dentro dessa dinâmica empresarial, como a falta de diálogo, a questão do protecionismo, muito forte, assim, às vezes, a rivalidade entre irmãos, ciúmes, né, dentro do negócio, porque que um foi privilegiado, assim, entre aspas, e o outro não. Conflitos de geração, na medida que vão entrando, né, as outras gerações na empresa e passa a ver algumas divergências em relação a isso. Disputa de poder, né, que são aspectos bem importantes, porque dentro da questão da família, né, quer dizer, todas as famílias, né, têm os seus conflitos e essa dinâmica, quer dizer, todas essas relações, pai, filho, irmãos entre si, todas as fantasias e os outros momentos já vividos dentro dessa família, eles se refletem na empresa através dessas características, né? E aí a importância, então, de se estabelecer desde cedo, né, alguns fatores importantes para diminuir esses aspectos, né, e se trabalhar na ideia de como é que a gente pode reduzir um pouco esse impacto para que a empresa seja perene, né? Quer dizer, quando a gente tem uma empresa, né, já tem que estar vislumbrando esse futuro e desejando, porque toda a família está em torno disso, né, que seja mantido os aspectos do patrimônio, todas as... Então, como a gente pode considerar isso, né? E aí a gente tem visto assim, ó, que além da questão do investimento, da profissionalização, né, que é aquele aspecto todo de considerar aqueles 3 elementos, família, propriedade, gestão, permanentemente, mas desenvolver alguns pontos que eliminem o processo de tensão dentro da empresa. A questão, por exemplo, importantíssima da comunicação, né, quer dizer, essa comunicação poder ser assertiva, clara, né? Expressar dentro da empresa os interesses desse grupo familiar, bastante transparência, né? que é a clareza para que todos tenham os mesmos direitos assim dentro desse processo, né? Equidade dentro da empresa seja contemplado e, fundamentalmente, a questão da relação de confiança. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil dentro da família. Imagina dentro da empresa, onde todos esses aspectos realmente estão muito presentes, né? Mas é um ponto importante do grupo familiar se dar conta disso, né? E procurar
inclusive muitas vezes dentro da família, ou às vezes até buscando um suporte externo, de quem são aqueles membros que têm esse perfil, que têm essa condição de promover essa integração, que têm aspectos de liderança que auxiliem a empresa. Por quê? Nós não estamos na família, mas nós temos um patrimônio importante que ele tem que ser perpetuado para que toda a família se beneficie desse ponto. Solange, eu vou deixando por aqui, porque eu acredito que muitas coisas a gente ainda vai ter que discutir e ficamos, então, trocando para que esse debate seja bem interessante. A ideia é esse debate mesmo, e então eu convido o professor Pedro Bellissário, nosso professor do ISE, a nos trazer essas questões, professor Pedro, separar prolabore de resultado de lucros, essas questões que temos debatido, Marcelo, professor Pedro, Tânia e Bia aqui juntamente. Por gentileza, professor. Muito obrigado, Solange. Muito boa tarde a todos e parabéns especialmente aos advogados, né, pelo seu dia. Quando a Solange me convidou para participar do webinar, eu achei, já fiquei lisonjeado, achei uma grande honra e uma honra maior ainda em sendo nessa data, né, sendo nesse dia tão especial. Então, parabéns aí a todos os advogados que nos acompanham e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Os slides estão funcionando. Bom, eu separei aqui alguns slides para falar um pouquinho de alguns temas, complementar um pouquinho aqui o que o Marcelo e a Bia já comentaram, né? E também para não me perder um pouco aqui, eu sou um pouco prolixo, então eu tenho uns slides aqui para poder seguir o roteiro que eu queria falar com vocês. Bom, eu, nesse tema da empresa familiar, um pouco de a estrutura que eu queria usar um pouquinho para falar de alguns conflitos que a Bia muito bem colocou, né, que de fato são muito corriqueiros, acontecem com muita frequência, por várias dinâmicas muito específicas, né, de empresas familiares. Os conceitos aqui em cima dos quais eu queria trabalhar um pouco são esses que o Marcelo também já comentava lá na abertura do nosso evento, que são os 3 círculos do John Davis, né, que é um professor que ficou muito conhecido, um professor da Universidade de Harvard, e ele é um estudioso do tema já há muitos anos, então ele tem muita experiência e muito estudo a respeito do tema. E os círculos que são já conhecidos, aqueles que já conhecem um pouco mais essa literatura, esse tema da gestão das empresas familiares, essa dinâmica da relação, né, entre a família e a empresa, já vão ter mais familiaridade. Aí são esses 3 círculos que vocês veem aí na tela, então, né? São a família, que, enfim, é o centro um pouco da origem, um pouco ao negócio familiar, a esse vínculo tão forte, né, de que comentava a Bia durante a fala dela. E os outros 2 círculos são o patrimônio familiar e a empresa propriamente dita, né? Quer dizer, o próprio negócio familiar, ele tem um ente independente, se a gente parar para pensar, né? Quer dizer, ele tem uma existência um pouco muito ligada, mas por vezes também independente, por vezes dissociada da própria família, e é um elemento que compõe ali o patrimônio familiar, né? E aí, dentro desses círculos, né, os públicos as pessoas que estão lá, né, os perfis que estão mais envolvidos com cada um desses círculos, eu queria descer um pouquinho para esse nível para a gente entender um pouquinho alguns dos conflitos que por vezes acontecem nas empresas familiares. Eu queria também falar um pouquinho de alguns temas de governança mais à frente, que são um pouco como é que a gente pode lidar com alguns desses conflitos que surgem, né? Então, na família, a gente tem, evidentemente, os membros da família, aí que você pode ter pais e filhos, maridos e esposas, intergerações, né? Quer dizer, várias gerações diferentes, né? No círculo da empresa, a gente vai ter alguns executivos e colaboradores, pessoas que vão estar em postos de gestão, em postos de liderança na empresa, também pessoas que vão estar fazendo trabalho colaborativo lá na empresa, né? E essas pessoas podem ser, algumas delas vão ser membros das famílias, outras não. Algumas pessoas vão estar envolvidas no negócio, mas não vão ter nenhum vínculo assim sanguíneo, digamos, com o fundador, com a empresa, com a família que detém a propriedade e que foi a fundadora daquele negócio, né? Depois, no outro círculo do patrimônio, igualmente, o mais típico é que as empresas familiares, pelo menos durante os primeiros anos, primeiras décadas e por vezes por tempos muito alongados, os acionistas sejam exclusivamente a família, mas também podem haver outros, né? Podem haver situações em que as empresas familiares, às vezes, elas têm parte da propriedade delas é de outros acionistas, né? Quer dizer, eles têm, em princípio, a família, ela em geral, ela mantém algum nível de participação, mas às vezes também existem esses outros acionistas.
E a gente tem uma entidade aqui que é um pouquinho, que é bastante, se fala muito dela, né? Que são é o Conselho de Administração, que está um pouco aqui no que seria essa interface, né? Quer dizer, entre o patrimônio, de fato, os acionistas, quem é que tem o direito de propriedade sobre a empresa, e, do outro lado, o funcionamento da empresa em si, né? Quer dizer, as suas atividades, os seus projetos, os seus investimentos, as suas linhas de negócio, etc. Né? E essa dinâmica aqui, né, entre, digamos, esse relacionamento, essa intersecção aqui dos dois círculos de baixo, uma entidade que está muito presente aqui é o Conselho de Administração, onde você tem os membros do Conselho, né, os conselheiros, e, de certa forma, essa dinâmica, ela, já desde o século passado, ela vem sendo muito bem estudada, e é um tema já bastante difundido, que é o tema da governança corporativa, né, que um pouco se centra sobre isso, né, quer dizer, quando você tem, quando as pessoas que estão, de certa maneira, no dia a dia, na liderança, tocando o negócio, não são exatamente os proprietários daquele negócio, não são os acionistas, não são os investidores, quando há uma diferença entre esses dois conjuntos de pessoas, é bom que você tenha um sistema de governança, que é para onde a gente, eu queria chegar no próximo slide, que basicamente é um sistema nessa governança que permite que a gente tenha um conjunto um sistema, né, um conjunto de elementos e práticas que permitam que a gente faça essas três coisinhas aí marcadas em negrito, né, quer dizer, que a gente dirija, monitore e incentive as empresas, né, quer dizer, esse tema da governança corporativa, ele fala um pouquinho de quais são os elementos, quais são os mecanismos que a gente pode utilizar, o que a gente tem a mão um pouco para lidar um pouco com essa dinâmica, esse contato, né, entre as pessoas que estão diante do negócio e as pessoas que de fato têm o direito de propriedade sobre aquele negócio. E no caso, claro, no caso da empresa familiar, adiciona-se a dinâmica também o círculo da família, claro, quer dizer, um pouco a origem do negócio familiar em geral está muito centrada nas relações que existem entre as pessoas, são relações muito mais fortes que existem em geral em empresas não familiares. Então, a gente tem um pouco essa governança, eu acho que ela encaixa bem um pouco aqui para o nosso propósito, da gente falar um pouquinho de como são os papéis dos membros da família na gestão do negócio, enquanto acionistas, enquanto investidores, mas a gente também tem que matizar um pouquinho no sentido de entender a fundo quais que são as dinâmicas específicas das famílias, né, dos negócios familiares, que tem essa característica. Né? Bom, os princípios aqui, que o próprio Instituto de Governança Corporativa, que eu peguei do material institucional lá do IBGC, que regem um pouco essa dinâmica, né, e como é que a gente, quais que são, digamos, as boas práticas, os bons princípios no que diz respeito à governança dos negócios das empresas, né? São basicamente esses quatro, né? Transparência, né? Quer dizer, tem muito que as coisas estejam claras, disponíveis para todos, né? A equidade no tratamento aí não só com respeito a executivos e acionistas, mas com todo o conjunto de stakeholders, né? As pessoas que estão envolvidas no negócio, sejam fornecedores, sejam clientes, sejam colaboradores que não são membros da família, enfim, a comunidade onde a empresa familiar vai ter as suas atividades se desenvolvendo, né? Enfim, todos os stakeholders. Um tema que ganhou muita notoriedade ultimamente, que é justamente a prestação de contas, né? O accountability, né? Que as pessoas sejam, de fato, que haja clareza um pouco com relação à divisão de papéis, responsabilidades e essa prestação de contas, que ela seja muito fluida e muito transparente. E a própria responsabilidade corporativa sobre a gestão do negócio como um todo. Eu vou entrar aqui agora um pouquinho mais a fundo na dinâmica específica das empresas familiares, né? Quer dizer, como é que esses princípios de governança se traduzem no caso específico das empresas familiares, né? E aí entra um pouquinho nessa dicotomia, acho que tentei aqui um pouco elencar os principais papéis que as pessoas vão ter nessa dinâmica, né? Nessa confluência desses círculos. E aí, basicamente, eu trago aqui três papéis um pouco para a gente falar um pouquinho deles. Né? O primeiro é do executivo, diretor, gestor ou colaborador, uma pessoa que está envolvida na gestão direta das operações do negócio, na empresa familiar, uma pessoa que pode ter uma equipe, eventualmente o próprio presidente da empresa familiar, em geral uma pessoa da família, mas também é uma pessoa que tem essa, nem sempre vai ser uma pessoa da família em geral, e principalmente nos primeiros anos é comum que seja, mas pode, em algum momento, muitas famílias tomam essa decisão depois de alguns anos, né, quer dizer, de profissionalizar a gestão, e tem, entre seus diretores, pessoas que não são membros da família. Mas nessa posição, as pessoas que ocupam essa função, elas têm um pouco
esse descritivo de responsabilidade, quer dizer, estão à frente do negócio, né? Eles são responsáveis um pouco pela gestão direta das operações, das linhas de negócio, da empresa, estão à frente da empresa, por assim dizer. E a maneira como elas são remuneradas, como elas são compensadas um pouco por essa responsabilidade, pelas atividades que elas desempenham, são essas, elas têm o próprio salário como diretores, ou como gestores, ou como colaboradores. Podem, em alguns casos, se forem também acionistas, receber prolabores, né? O prolabore, em princípio, ele é, falando de prolabore para uma audiência de advogados aqui, eu tenho que pisar em ovos, né? Mas o prolabore, em princípio, ele é uma maneira de remuneração para aqueles sócios que desempenham funções administrativas, né? Então, para aqueles que estão, de fato, envolvidos na gestão direta do negócio, né? Não que são simplesmente sócios, acionistas, digamos, passivos, mas que estão, de fato, no dia a dia da empresa, que estão, de fato, envolvidos na administração do negócio. Podem haver também aqui, é frequente que hajam bônus, benefícios, quer dizer, que hajam, podem haver incentivos aqui condicionados à performance, né, do negócio ou da própria pessoa. Depois tem uma outra função que nos negócios familiares também vai existir muito, que são os acionistas, né, que são as pessoas que detêm o direito sobre a propriedade da empresa, mas não necessariamente têm um papel ativo na gestão do negócio, né, quer dizer, detêm algumas ações em sua propriedade, né, então são membros, de certa forma, do conjunto de acionistas, mas não necessariamente gestores, não necessariamente executivos, não necessariamente vão desempenhar nenhum papel ativo no dia a dia do negócio. Essas pessoas, em princípio, elas participam das assembleias de acionistas, né, onde são apreciados vários temas, né, desde possibilidades de compra de outras empresas, investimentos de dimensões assim maiores, indicação de conselheiros ou até de membros do conselho de direção das empresas. Então, elas têm, essas assembleias, elas dão foro para uma série de decisões que são importantes e os acionistas se envolvem por serem acionistas, em princípio, né? Quer dizer, ainda que não tenham nenhuma atuação direta, não tenham nenhum cargo na empresa, eles vão atuar nessas assembleias e vão ter direito a voto, vão ter a participação, vão fazer sua voz ser ouvida, de certa maneira, nessas assembleias, e a maneira de remuneração que eles têm. Aí sim, a gente entra nos dividendos e nos juros sobre o capital próprio, né? Quer dizer, aqui a gente está falando um pouco de certa maneira, parte do lucro que é oriundo das atividades da empresa, parte desse lucro ele é distribuído para os seus acionistas, seja na forma de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, mas ele é, digamos, uma maneira de remuneração a qual se faz jus sem a necessidade de desempenhar nenhum cargo no dia a dia da empresa, no negócio, né? Depois há também os membros do conselho, que estão um pouquinho naquela interface entre acionistas e executivos, né? Quer dizer, que são tem um pouco esse papel de indicar os executivos que estão à frente do negócio, desde o presidente, os demais diretores, e não só indicar, mas também orientar, dar todo o apoio, suporte, e também, de certa maneira, acompanhar com um tom de fiscalizar, com um tom enfim, de averiguar um pouco a eficiência e eficácia da gestão dos executivos que estão ali mais envolvidos no cotidiano, no dia a dia dos negócios, né? E esses são remunerados via salários, né? Quer dizer, em princípio, os membros do conselho, o IBGC e as boas práticas de governança corporativa, de certa maneira, elas contraindicam que aqui a gente tenha métricas que a gente tenha remuneração baseada em performance, né? Quer dizer, é importante. E aí aqui, isso também me dá um gancho um pouco para falar sobre um tema que eu acho que é muito importante para nós, que é um pouco o papel desse conselho de administração, né? Ele é um ente que tende a surgir depois que a empresa já tem alguns anos, já tem até algumas décadas de estrada, por vezes já tem um tamanho também que justifique que ela tenha ali um conselho, né, que é a Ampare. E esse conselho ele tem um pouco por função, bom, implementar boas práticas de governança, né, mas também ter um olhar mais para a longevidade do negócio, um horizonte de tempo mais dilatado em relação ao conselho, perdão, aos diretores executivos que estão ali muito envolvidos na gestão cotidiana, no dia a dia do negócio. Quer dizer, aqui no conselho de administração, de certa maneira, as preocupações elas têm são preocupações mais com a longevidade, com a perenidade, com o bem-estar, a sustentabilidade do negócio para além do hoje, né, para além da gestão atual, para além do presente, né? E no caso das empresas familiares, essa visão ela se torna muito importante, né? Quer dizer que a gente tenha os membros da família, claro, que as gerações futuras um pouco tenham um pouco que a gente tenha esse cuidado por eles, né? Quer dizer que a gente tenha esse cuidado de ter um olhar na gestão, que é digamos que aquela empresa familiar, no seu momento ela foi fundada, houveram diferentes gerações que se envolveram com a gestão da empresa, mas que se a gente entende a família investidora que a entende de fato como um ativo e eu trato de maneira enfim, profissional e com boas práticas, ela tende a ter um olhar assim mais longevo, um olhar mais longe, né? Quer dizer, tenta, digamos,
implementar práticas e tomar as decisões pensando na sustentabilidade, na longevidade, no longo prazo, digamos assim. E de certa maneira, aqui, para as empresas em geral, né, não só para as empresas familiares, há uma série de estudos que indicam que de fato, práticas de governança corporativa, e aí existem várias, né? Quer dizer, desde a própria existência de um conselho, que hajam membros independentes nesse conselho administrativo, que hajam políticas claras quanto à remuneração dos executivos, que, enfim, todas essas medidas de governança, né? Elas se traduzem depois em efeitos econômicos, elas se traduzem tanto na longevidade das empresas, quanto, de fato, na capacidade delas de gerar benefícios econômicos, né? Na capacidade delas de fato, terem uma atuação saudável, de terem uma atuação positiva, né, digamos assim. E, só para encerrar um pouco essa primeira parte, depois a gente já volta para falar nas perguntas, eu queria só trazer um dado um pouco que traduz um pouco isso que eu dizia de como a boa governança, a boa transparência, a boa definição de papéis, né? Sabermos quem é acionista, quem é executivo, quem é membro do conselho, quem que está em cada chapéu, e como essa transparência, né, que é um dos princípios da boa governança, como depois isso se traduz em resultados também econômicos e financeiros. Eu quero trazer aqui um dado que foi apurado numa pesquisa que nós fizemos aqui no ISE. O ISE tem um núcleo de estudos de empresas familiares, e uma das iniciativas desse núcleo é justamente uma pesquisa que foi realizada já em 2018, também em 2019, junto aos family offices, né, aqui no Brasil, né? Quer dizer, a gente fez uma pesquisa um pouco para identificar, e uma pesquisa que foi feita em parceria, com grande apoio, com total envolvimento da Enel, né? E aqui Marcela nos representa também, nos ajudou, fizemos em conjunto essa pesquisa. Mas uma das conclusões que nós sacamos dela é que, de fato, as práticas de boa governança, quando há essa clareza, quando há essa transparência, quando as responsabilidades são claras e quando há um cuidado de que hajam mecanismos de governança, de fato, isso se traduz depois em ganhos até de rentabilidade. Quer dizer, aqui a gente tem trouxe aqui um único dado, né, pensado lá do relatório, mas basicamente o que esse dado diz para a gente é que nas famílias que possuem uma métrica que a gente usou, por exemplo, para averiguar a existência e a sofisticação de uma boa governança corporativa, é a presença de um comitê de investimentos, que muitas famílias têm, outras não têm. E entre aquelas que tinham, de fato, a gente observava que a diferença de rentabilidade que elas conseguiam oferecer para o patrimônio como um todo que elas geriam, né, da família, era uma diferença da ordem de 5% ao ano em retornos brutos, né? Quer dizer, e uma média, né? Algo que não é algo que vem de um ano específico, mas algo que foi calculado com uma performance que se observa uma diferença ao longo de um tempo relativamente grande, né? Então, quer dizer, de fato, ter essa clareza, ter esse diálogo, ter essa clara divisão de responsabilidades e ter, enfim, políticas claras de envolvimento dos membros da família na gestão do negócio, políticas de remuneração, comitês de investimento, conselhos de família, todos esses mecanismos que ajudam bastante na governança, depois isso traduz também em mais rentabilidade, depois isso traduz também em mais uma performance também econômica mais interessante para as empresas familiares, né? Bom, eu encerro aqui a minha primeira participação com isso e passo a palavra, acho que para a Tânia, né, Tânia? Tânia, enquanto nós vamos voltando aqui, passando para a Tânia, eu quero colocar uma questão. Aqui também, depois fica para o debate aí, Marcelo e Pedro, a importância da empresa ter uma organização financeira, vamos que algum sócio queira sair, ela ter dinheiro para como programar essa questão, né? E aí a Tânia que vem tratando do indivíduo, assim, para todos os nossos convidados. Se a Beatriz tratou a questão psicológica da empresa, a empresa é feita por indivíduos. A Tânia vai nos trazer, então, esta questão. Tânia, seja bem-vinda, o papel do indivíduo dentro da empresa familiar. Temos que liberar, acho que o microfone da Tânia, por gentileza, Roger. Desculpa. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite de estar aqui nessa tarde em que a gente está vivendo momentos bem tensos, né, diante de toda essa pandemia, e que bom que nós estamos aqui podendo conversar e podendo auxiliar também a nossa sociedade. Tá? Feliz Dia dos Advogados para todos os advogados que estão conosco. Bom, em primeiro lugar, assim, me sinto muito segura
de poder estar aqui com vocês e para poder falar agora a respeito do indivíduo. E fico extremamente segura com a fala do Marcelo, a fala do Pedro, da Bia. Se nós tivéssemos uma empresa familiar, que bom seria estar com esses profissionais para que a gente pudesse ficar seguros e poder ser as pessoas que realmente a gente pode ser. Porque me preocupa muito com os conflitos. Eu tenho uma história de terapeuta clínica há mais de 30 anos e me deparo com vários tipos de dificuldades, e principalmente na área do trabalho, que é uma área que eu sempre me dediquei com muito carinho. Acho que quando a gente está fazendo o que a gente ama, que a gente gosta, muitas vezes, às vezes a gente não consegue fazer, mas que realmente a gente consegue ter uma vida muito mais satisfatória, nós tivemos um melhor bem-estar, vivemos mais felizes com as pessoas que a gente ama, né? Então, quando me fizeram o convite, e esse convite foi feito pela doutora Solange, ela me colocou uma frase que eu fiquei pensando durante muito tempo. Almoço de domingo não é reunião de empresa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E aí me deparei assim, de que forma eu poderia ajudar, né, nesse momento. Fiquei pensando como é difícil, né, não conseguir estar presente no almoço de família, né, e como é difícil a gente não estar presente numa reunião de empresa, né. Eu digo isso porque muitas vezes os nossos papéis estão muito atrapalhados, nós não conseguimos entender qual o papel que nós vamos desempenhar. E eu convido vocês a pensar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode fazer de melhor quando a gente está no domingo e nos preparamos para visitar o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso, sei lá, as pessoas que fundaram uma empresa. O que será que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode parar, respirar e seguir em frente, né? E entender que nós estamos diante de família e não diante de fundadores ou de gestores, nada mais que isso. Eu acho que as pessoas precisam ser mais felizes nesses momentos. E como é difícil a gente sair dessa tentação de discutir alguma coisa no almoço de família. Aquele problema que eu posso levar na segunda, por que não resolver aqui? Afinal, estamos todos presentes, né? Aquela dificuldade que eu poderia conversar com meu irmão, né? Que na empresa ele não é meu irmão. E por que não discutir aqui? Então, esse respeito pelo outro e essa empatia é fundamental nesse momento. Nós precisamos respeitar os familiares, as pessoas que estão conosco, porque as pessoas às vezes não estão sendo convidadas para uma reunião de empresa, e sim para um almoço de família. Então, se nós pudermos entrar nesse papel, é como se a gente tivesse uma roupa, e essa roupa é de domingo e aquela roupa eu vou usar dentro da empresa. Algo tem que me fazer voltar para mim mesmo, né? O que eu quero fazer? O que é importante para mim? A minha família é muito importante. Então, eu preciso estar conectado com essa família. Nós precisamos desconectar a empresa e conectar a família. E como fazer isso? Treinando, treinando e treinando. Nada mais que isso. Porque as pessoas, às vezes, os jovens, às vezes, aprenderam a fazer isso e vão continuar fazendo. Mas por que não mudar, né? Por que não sair dessa rotina, desse hábito terrível, essa tentação que não deixa ninguém feliz? Muitas vezes eu já assisti no meu consultório jovens ou pessoas dizendo que foi um inferno o almoço de domingo, evitando almoço de domingo, enfim, evitando férias, evitando situações constrangedoras. Mas eu também não quero falar sobre relação de domingo, eu quero falar sobre autoconhecimento. E nós vivemos num momento muito, muito, muito especial. Eu acho que essa pandemia fez com que a gente pudesse parar e pensar e
principalmente conhecer o que o outro está fazendo de melhor. Olha nós aqui, quando que eu ia estar aqui? 15 para as 3. Hoje, numa terça-feira, conversando com pessoas tão interessantes e podendo levar meu trabalho para fora, né? Ninguém bateu na minha porta no consultório para saber de mim. Eu estou levando isso, então eu estou muito feliz. Então, o que é autoconhecimento? O que a gente chama de letramento emocional? É isso, conhecer as nossas emoções. Nós temos obrigação de conhecer as nossas emoções. E por que isso? Para se tornar melhor para o outro. Essa é a nossa obrigação. Fala-se todo o tempo em empatia na nossa pandemia, o tempo inteiro em empatia. O que é isso? É a gente se conhecer e ser melhor para o outro. Eu, quando vim para cá, eu tentei ser o melhor para vocês. Botei uma blusa bonita e estou aqui. Então, é por isso, nós precisamos nos preparar para estar com o outro. Essa coisa de achar que está tudo bem e que todo mundo tem que nos tolerar, eu acho isso indevido, desrespeitoso com o outro. Então, hoje, em todas as teorias da psicologia, a gente trabalha inteligência emocional, conhecer as nossas emoções, estabelecer controle sobre as nossas emoções. Não dá para achar que a nossa vida é um trem descarrilhado. Né? Muitas vezes a gente vai para reuniões e tudo, um trem descarrilhado, joga as coisas no ar e deixa que as pessoas resolvam. Né? Isso é desrespeitoso. Então, o autoconhecimento é fundamental. Nós sabermos o que é raiva, o que é ciúme. A Bia tanto falou a respeito disso. Eu acho que é uma emoção, quando às vezes eu pergunto que emoção que está aí dentro quando tu está me falando sobre isso, as pessoas dizem, hã? Como? Como emoção? E aí eu dou uma lista de emoções para elas assim, ciúme. Ok, que bom. Né? E tem uma emoção que se chama depressão, que todo mundo fala, mas ela às vezes vem pintada de outras coisas, ela às vezes vem pintada de tristeza, vem pintada de raiva. E se a gente for pegar agora os dados da OMS, 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão. 9,3% sofrem de ansiedade. Tá? E o Brasil está ocupam o primeiro lugar das listas dos países mais ansiosos do mundo. Então, quando a gente está numa mesa de reunião, a gente pode estar falando com uma pessoa que está depressiva, a gente pode estar falando com uma pessoa que está ansiosa e não está entendendo o que está acontecendo na vida dela. Então, nós precisamos conhecer as nossas entranhas, né? As nossas dificuldades. E eu vejo muito assim que as empresas se preocupam muito com a saúde dos profissionais, com a saúde mental dos profissionais. Então, hoje só não quer, as pessoas não querem muito conhecer um pouco, e quantidade de profissionais de treinamento na pandemia oferecem treinamentos os melhores de uma forma gratuita para as pessoas. Nós, da nossa área, nos reunimos, nós profissionais, para oferecer trabalho gratuito aos profissionais da saúde. Então, é só pedir apoio, né? Pedir uma orientação para que as pessoas possam viver um pouquinho melhor. E aí eu me questiono assim, ó, muitas das pessoas às vezes são impossibilitadas de escolher sua profissão, ou porque ela já tem aquilo já combinado, né? Já está no DNA da família, né? E elas não têm muito tempo para refletir. Então, muitas vezes chegam jovens sem uma ideia do que vão exercer, de que forma. Então, por que não pedir auxílio nesse momento, né? Uma outra coisa que eu queria deixar para vocês, né, é algumas dicas, né? Eu sempre fico pensando assim, quem é importante para nós? E isso pode ser uma bússola para que a gente possa saber o que realmente vale na nossa vida.
Então, se a gente fizer essa pergunta, quem realmente importa na nossa vida, o que importa na nossa vida, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar pelos nossos obstáculos, a gente vai ser uma pessoa melhor, né? E aí eu sempre pergunto, quem é que você quer ser, né? Quem é a Tânia que eu quero ser, né? Quem é essa profissional que eu quero ser? Eu me pergunto todos os dias e vou buscando respostas e muitas vezes não encontro e muitas vezes tenho minhas dificuldades, mas eu tento melhorar a cada dia. Então eu deixo para vocês principalmente a preocupação com rede de apoio, autocuidado e uma das coisas mais importantes, fazer o bem, né? Então nós estamos aqui fazendo o bem. Então, buscar coisas para que a gente possa fazer o bem, tá bom? E eu acho que é isso, agora a gente vai conseguindo, nas perguntas, conversar mais um pouco. Muito obrigada, Tânia. Nós vamos para os debates. E eu queria, antes de ver as perguntas aqui, eu queria começar, e todos os participantes podem escrever aqui no chat a pergunta, eu gostaria de começar pelo Marcelo. Para o Marcelo e para o Pedro, quando é um momento em que eu posso perceber que o melhor negócio para a minha empresa é manter a família no negócio, trazer um CEO, ou até vender esta empresa e transformar num bom negócio para a família. Vamos começando pelo Marcelo, depois Pedro, quero a opinião. Quando se tem um amadurecimento para isso? Olha, Solange, a sua pergunta é excelente, assim, é muito difícil de responder em pouco tempo, tá? Porque tem várias frentes aí, né? Eu diria que, assim, a família vai ter maturidade para entender o que é melhor para ela na relação com a empresa e o que é melhor para a empresa na relação com ela, com o proprietário, né? Ela vai ter essa maturidade na medida que ela tiver entre os sócios, né? E entre os sócios, um conselho e o gestor da empresa, seja ele familiar ou não, tenha uma relação de franqueza e de confiança e transparência do que está acontecendo. Essa relação tem que ser madura e essa maturidade se arranja como, né? Eu diria que um primeiro passo é fazer um acordo de acionistas na medida e escutar cada uma das pessoas sobre o que elas pensam, o que elas querem da sua vida pessoal, qual é a expectativa delas sobre aquele negócio, qual é a expectativa delas sobre o patrimônio. Então, deixar todo mundo na mesma página quanto a um alinhamento de interesses e visão de futuro. A partir daí, tu consegue... Isso, para quem ainda não fez, que tem empresa, o momento de fazer é agora. Ah, mas a gente não tem nenhum problema, a gente se entende, a gente se diverte. Ótimo, faz agora enquanto não tem nenhum problema, porque com o problema na mesa é muito mais difícil chegar num acordo. Já estão agora, né, em harmonia, é o melhor momento, né? E a partir desse acordo, desse voto de confiança na gestão, nos sócios, enfim, uma rotina de conversas com pautas apropriadas, uma reunião entre os sócios ou entre um conselho de administração com a pauta visão de futuro para o negócio, um momento para avaliar a gestão, um momento para a família, na sua intimidade, discutir o que está sentindo, escutar os indivíduos, né, como a Tânia trouxe. Então, quando tem essa rotina, esses fóruns de conversa, as decisões, esses insights, oportunidades vão vindo ao natural. Então, quando é que a família vai ter maturidade para tomar essa decisão? Quando ela tiver esse ambiente saudável e assim em harmonia para tomar a melhor decisão possível, é que ela vai estar pronta para tomar essa decisão. Eu queria complementar só um pouco assim uma pergunta que tu deixou no ar antes, assim, para a gente falar também no final, sobre como a empresa se organizar para, se algum sócio quiser sair, ter dinheiro para pagar isso e como fazer essa mudança, né? Eu deixei então, assim, essa pergunta, Marcelo, se me permite, eu deixei essa pergunta no ar, porque e tu estás colocando exatamente, o momento apropriado é agora, né? Eu não posso obrigar ninguém a ser meu sócio. Como fazer isso? Por gentileza. É que é interessante, assim, que muitas vezes as pessoas focam em profissionalizar a empresa, implantar a governança corporativa na empresa familiar,
ter planejamento estratégico, consultoria, auditoria independente, toda a estrutura e inteligência para o negócio principal. Isso é perfeito. Tem que fazer isso mesmo. Não mudem, quem está fazendo, continue fazendo. Mas, se a gente olhar um pouquinho naquela visão, né, sair de dentro da floresta, olhar de cima, o que está acontecendo de mais de longe, uma visão de acionista de longo prazo, a família tem que ter a mesma preocupação com o patrimônio dos sócios e o patrimônio da família. Porque muitas vezes, em momentos que a empresa não estiver bem, estiver patinando por qualquer motivo, seja interno, seja macroeconômico, enfim, se a família tem uma relação saudável, uma maturidade com o seu patrimônio, muitas vezes essa solidez aqui se torna um porto seguro para a família, e o Family Office tem essa função. Para quem não conhece, acho que vale a pena ler um pouquinho também mais sobre Family Office, no sentido de ser o porto seguro da família quando o negócio principal está enfrentando dificuldades. Então, assim, dentro daquela ideia do acordo de sócios, e agora fazendo esse link com a visão global do patrimônio e ter profissionalização não só para a empresa familiar, mas para o resto, né? Então, assim, se combina num acordo de sócios, como é que seriam as condições e movimento e timing, cronograma de saída, se algum sócio quiser, em que situações, né? Para isso ser viável, quanto que a família tem que ter de liquidez, os sócios têm que ter de liquidez fora do negócio, quanto que a empresa tem que ter de liquidez, que movimento seria esse? E se isso seria pago em dinheiro, seria pago, às vezes, tem agronegócios, por exemplo. Um sócio sai do agronegócio, sai de uma sociedade, de uma fazenda, de uma grande empresa pecuária, enfim. Esse sócio sai com uma fatia da terra ou ele sai com um dinheiro? Ah, não, mais fácil, porque se a gente não tem liquidez, sai com uma fatia da terra. Mas a empresa, sem essa fatia de terra, ela é viável? O agronegócio precisa de escala para se manter. Então, tem várias coisas que as pessoas não pensam, muitas vezes, que vão impactar, tendo alguma ruptura, vão acabar impactando no negócio ou na felicidade e satisfação pessoal dos sócios. Então, o momento de planejar isso, assim, quem ainda não planejou, não começou a organizar, começar a sentar, cabeça no lugar, aos poucos as decisões vão sendo tomadas, vão se colocando no papel um acordo, se estrutura um family office para separar os assuntos de família dos assuntos de empresa e profissionalizar a gestão do patrimônio familiar com a mesma seriedade que profissionaliza o patrimônio da empresa. E aí tem uma caminhada aí de maturidade, de construção dessas combinações e de práticas para evitar uma ruptura entre os sócios da empresa que faça o mal para a empresa, né? Então, só encerrando, assim, acho que tanto se fala assim, a empresa tem que estar bem para durar por gerações, né? Essa empresa só vai ser capaz de durar no longo prazo se os sócios tiverem uma relação saudável e a família tiver uma relação saudável também. Então, e hoje em dia, ainda mais em tempos de Covid, que tudo mundo muito rápido, assim, né? A empresa tem que estar... Percebemos que a vida é finita, né, Marcelo? Percebemos um senso de finitude, assim, na veia. Quem não gosta de pensar em sucessão acabou tendo que pensar obrigatoriamente, né? Mas, enfim, uma sociedade feita para durar, uma empresa feita para durar, não é não é como a gente pensava antes, né? Estar pronto para a mudança quando quer que seja. E essa mudança pode ser uma reestruturação societária, uma mudança de rumo do mercado, pode ser infinitas coisas, né? Então, tem que estar pronto para conversar sobre isso de maneira harmônica e segura, dentro do possível. Se me permitam aqui, senhores, desculpa, claro, doutora Solange, quero aproveitar o calor do assunto, né? Mas acho que quando os sócios fundadores pensam no negócio, acho que uma das primeiras situações que eles pensam é perpetuar esse negócio e, obviamente, que a família dê continuidade, né, Marcelo? E aí vem um grande desafio, né? Que eu aí, ao longo dos 18 anos de Consegue, participei de muitos processos, né, de empresas familiares, às quais a gente dá consultoria também, e a gente vê esse grande desafio que é identificar os perfis dentro da família, né? Não necessariamente dentro daquele ambiente da família vai ter
um filho, né, que, em primeiro lugar, tenha perfil para dar continuidade àquele negócio e, em segundo lugar, que queira dar continuidade àquele negócio, né? Então, acho que fica um desafio aí, talvez o Marcelo e o Pedro possam falar um pouco mais, né? E a Beatriz e a Tânia também, nessa questão psicológica, né? Do pai e mãe, né? Os fundadores encontrarem dentro os seus filhos, porque ora são filhos e ora são colaboradores, enfim, né, sócios, mas que talvez não tenham esse perfil. É bem complicado, é bem delicado. Só para colocar aqui, entrando nessa questão, nós temos uma pergunta do chat, que eu já vou ler. Como lidar com o afastamento social dos filhos que têm uma microempresa? Né? Então, já vem junto aí no que a Fabiana bem nos colocou, que o Marcelo tem uma empresa, mas vem um filho, tem uma microempresa e tem um afastamento social. Professor Pedro. Eu ia só complementar um pouco, o Marcelo já falou bastante bem, né? Assim, eu só ia trazer dois insights que acho que tem um pouco de tudo que a gente conversou um pouco, né? A governança, esses mecanismos que a gente fala, eles servem muito mais, eu acho, para prevenir, evitar os conflitos do que para remediar, né? Quer dizer, eles são melhor do que tratar o conflito é evitar que ele surja, né? A hora de ter esses diálogos, essas conversas, um pouco de como é que vai ser se uma pessoa eventualmente quiser se distanciar do negócio, quiser vender sua participação, como é que vai ser a regra de saída, como os outros têm prioridade de compra, como é que vai ser a métrica para calcular o valor dessa pessoa. Então, todas essas conversas, o momento de ter é quando não tem, de fato, é quando a gente não tem o conflito. O comitê de investimentos, por exemplo, que foi uma das métricas que a gente mencionou, às vezes é uma pessoa, ou até um núcleo familiar, e também isso é um outro tema, né? Quer dizer, depois de várias gerações, você começa a ter diálogos entre gerações, ou na própria geração, porque a empresa familiar, em geral, começa com irmãos, depois são primos, depois primos mais distantes, enfim, você começa a ter, conforme as gerações vão se sucedendo, você vai tendo outras dinâmicas, né? E aí, por exemplo, não sei, se alguém quer fazer um investimento e os outros núcleos familiares, de repente, não estão de acordo, ter um comitê de investimento, ter um lugar onde você tem a apreciação desse tipo de conversa, desse tipo de decisão, e idealmente com membros independentes, até com pessoas que têm uma certa isonomia para indicar ou não contraindicar aquele investimento. Quer dizer, evitar esses conflitos antes que eles surjam, né? Quer dizer, acho que os ganhos de você ter uma boa governança é que você se antecipa essas coisas, né? Quer dizer, olha, se alguém quiser sair, como é que a gente vai fazer? Você tem normas claras para lidar com esse tipo de situação, né? Quer dizer, e de fato também, às vezes, essa pergunta que a Sandra colocou, eu acho que ela tem um outro ângulo também, que é o seguinte: a gente se pergunta, olha, quando é que é o momento da família vender o negócio? Né? Quando é que é o momento, às vezes, da família não seguir adiante com o negócio? O outro ângulo, eu acho que quando é que para o negócio o melhor controlador, o melhor acionista não vai ser a família? Quer dizer, porque vão haver momentos em que, por exemplo, um tema que o John Lewis fala bastante é que a tendência das famílias é que, com o tempo, com as gerações que vêm depois, a propensão a tomar risco, a fazer coisas, digamos, a inovar, ela tende a se reduzir, né? Quer dizer, ela tende a ser maior nos empreendedores, nos fundadores, digamos, nas pessoas nos fundadores do negócio. E às vezes há negócios que estão passando por momentos em que eles precisam, de certa maneira, de tomar riscos. Eles estão passando por uma indústria que está se transformando, precisam fazer coisas novas, precisam tentar fazer coisas diferentes, né? E às vezes aquela família não é exatamente o perfil ideal para estar no controle de um negócio que tem essa característica. Então, e também aí também há um certo preconceito, uma certa ideia de que, poxa, o negócio também ele nos oferece uma união familiar. Enquanto a gente está no negócio, a família, os vários núcleos familiares, eles estão todos em contato, e não necessariamente isso vai se perder com a venda de parte ou até uma grande parte do negócio. A estrutura do Family Office, essa que o Marcelo citou, de fato, ela um dos objetivos dela, e uma das coisas que de fato a gente observa que as famílias que têm boas estruturas de Family Office conseguem, é justamente promover uma união mais forte dos diferentes núcleos. Então, você tem um foro para que as pessoas debatam como é que vai ser a gestão daquele patrimônio familiar como um todo. Então, de fato, um pouco... Todos esses temas, claro, a gente tem que ser muito transparente e honesto com relação aos nossos propósitos, né? Mas esse tema que a Fabiana colocou, da sucessão, né? Quer dizer, agora a gente não só se deu conta da finitude, mas que ela pode estar ali na esquina, né? Pode estar próxima. Assim, a finitude, a gente é finito e pode ser que não dure muito também. Um pouco...
Isso traz à tona esse tema da sucessão, da formação das pessoas que estão nas outras gerações, que estão um pouco, a gente espera que tenham o intuito de estar diante do negócio depois da geração atual, né? Muitas vezes essas pessoas, acho que é importante envolvê-los desde cedo, tem algumas boas práticas, acho que é importante envolvê-los, mas também é importante identificar se eles têm interesse, né? Quer dizer, porque há muitos casos em que as famílias um pouco, de certa maneira, criam uma expectativa e forçam, de certa forma, há uma expectativa um pouco velada de que as pessoas se envolvam no negócio. Às vezes, essas pessoas têm outras pretensões, assim, então tem um pouco... Esse alinhamento ele é crucial que ele seja feito, né? Quer dizer, essa conversa ele é muito importante. E quando há, de fato, interesse mútuo de que haja sucessão e o processo já começa, também é um pouco... É um processo, eu diria que a gente paga no curto prazo um custo para que a longevidade da empresa seja privilegiada, né? Quer dizer, o processo de sucessão, e aí não só para empresas familiares, né? Quer dizer, quando você tem executivos que passam por processos de sucessão, há de se entender que uma pessoa que já está performando naquela função já há muitos anos, digamos, uma que a suceda, vai ter um estilo diferente, vai fazer coisas diferentes, então, eventualmente não vai ter uma performance tão adequada quanto aquela, mas pensando na longevidade do negócio, na longevidade e no próprio propósito que ele cumpre, de unir a família em torno dele, é um custo baixíssimo, né? Quer dizer, a gente tem um pouco que ter essa visão de que, de fato, pensando na longevidade, nas próximas gerações, na preservação do negócio, esses processos de sucessão têm que ser iniciados cedo, as pessoas têm que ser envolvidas cedo, e aí preciso que haja clareza no elemento de expectativas, eu diria, né? Quer dizer, que as pessoas que estão se envolvendo, de fato, tenham o intuito de estar se envolvendo da maneira como estão se envolvendo, e tenham claro o que a gente pensa para elas, para os próximos anos, para as próximas gerações. Acho que é um pouco isso. Acho que começar, né, professor Pedro, se me permite, começar cedo para manter. E a pergunta que veio no chat, acho que é Bia e Tânia, por gentileza, essa questão acho que veio aqui muito clara, né? Como lidar com o afastamento, então, social dos filhos? Me parece que essa é uma questão mais psicológica. Pode falar, Bia. Acho que a Tânia, a Bia está com o microfone fechado, Bia. Ah, ok. Tânia, quem eu sabe? entendi o afastamento A pergunta da empresa. é como lidar com o afastamento social dos filhos, que tem uma... Ah, ok. Né? Quem fez essa pergunta, se quiser até se manifestar, nós pode colocar aqui, já estamos liberando o microfone, mas essa é a situação. Bia, Tânia? Ok. O que eu percebo é que realmente assim o fato dos filhos realizarem outros negócios que não sejam os negócios da família, me parece que foi isso que foi colocado, né? Eu acho que essa liberdade, esse respeito, né, em que as pessoas reflitam sobre o que elas querem, eu acho que o professor Pedro falou muito bem, né, a respeito dessa antecipação, e em relação o distanciamento social, me parece que isso é fundamental. Eu acho que nos dias de hoje, me parece que a situação, nós precisamos nos cuidar e cuidar dos outros, né? Eu acho que é uma relação mais empática do que qualquer outra coisa, me parece, se eu entendi. Eu queria complementar. É muito mais psicológica, por gentileza, Bia. Uma coisa que eu vejo como importante dentro da própria questão familiar, nesse processo mesmo de discussão da empresa e dessa visão de integração, intersecção, família, patrimônio e gestão, um dos aspectos que são fundamentais é justamente cada membro poder pensar sobre a sua expectativa de carreira, né? E ter também esse projeto bem definido e bem aceito, porque o diferencial da empresa familiar é que tu não escolhe o sócio, né? Tu não escolhe ser sócio, tu é sócio dessa organização. Então, o projeto de cada um, até dentro da ideia do que a Tânia falou, a individualidade, a verticalidade, é já um exercício importante para a empresa nos diversos fóruns. Então, eu acho que é um direito e muitas vezes isso representa
um nível de maturidade e aceitação dessas diferenças que são tão importantes dentro da dinâmica da família junto à gestão da empresa. Gente, perdão, era isso, Bia? Isso. No final, eu quero, antes de passar para a Fabiana, sócia proprietária da Conseg, minha parceira na realização desse evento, eu gostaria aqui de agradecer, então, Luiz Augusto, a Luiz e professor Pedro. E eu queria antes, Marcelo, tu querias complementar uma questão antes, né? Eu só ia complementar essa pergunta que veio no chat ali, que eu achei ótima, tá? E trazer um outro ponto, uma outra maneira de enxergar isso. Quando algum herdeiro, né, algum filho, tem uma carreira independente da empresa familiar, com outro negócio, enfim. Eu acho que, assim, a gente nunca sabe se um herdeiro vai se tornar sucessor na empresa, vai ser executivo na empresa, se vai ter competência, capacidade, vontade para isso. A gente nunca sabe se esse filho vai ser um sucessor na gestão do patrimônio em si, no family office, ou vai ter um papel de aglutinar a família e etc. Mas a gente sabe que, inevitavelmente, no futuro, ele vai herdar a riqueza, né, e a empresa, e ele vai ser acionista e sócio daquele negócio, daquele patrimônio, seja ele qual for. Então, ele tem uma caminhada, independente de qualquer coisa, de se preparar para ser sócio e ser um bom acionista, né? E quando a pessoa tem experiências com pequenos negócios, fora da empresa principal da família, sejam startups, microempresas, etc., ela está ali, ter uma oportunidade de se desenvolver, acelerar esse desenvolvimento excelente, né? Fora do ambiente da empresa principal. E então eu vejo isso o meio copo cheio, assim. Por um lado, é uma frustração daquele filho ou filha estar numa outra empreitada longe da família, mas está se desenvolvendo e amadurecendo como profissional, como acionista, como dono de outros negócios, para mais tarde adquirir essa cadeira com responsabilidade, né, de sócio do grande grupo familiar. Muito bem, muito obrigado, muito bem colocado. Eu recebi aqui mais algumas questões em função do horário, e esse tema ele é tão importante que nós temos tanto na Câmara Brasil-Alemanha um comitê de sucessão empresarial, como o ISE. Agora, né, Luiz Augusto e professor Pedro, nós temos aí dentro do ISE um setor de desenvolvimento para o Home Family. Por quê? Porque, gente, a grande parte das nossas empresas vem de uma empresa familiar. E esse DNA do dono do negócio, de criar esse negócio, como é difícil isso passar, será que as gerações querem esse DNA? Então, esse assunto vem muito polêmico, eu recebi alguns questionamentos. Quero deixar aqui meu agradecimento ao ISE e IESE, à Câmara Brasil-Alemanha, principalmente aos palestrantes que prontamente acertaram o meu convite, Marcelo, Pedro, Tânia, Bia. Obrigada. Dittmann, eu sei que tu estás conosco, queres se manifestar, vou pedir para o Roger liberar o microfone teu e do Luiz Augusto. Nós não teríamos, e depois finalizamos com a Fábio da Conseg, não teríamos conseguido reunir professores e tanta gente boa para debater nesta tarde, se não fosse essa ajuda da Câmara e do ISE e IESE. Dittmann, por gentileza. Obrigado, Solange. Também quero aproveitar dando os meus parabéns para os advogados aqui presentes pelo seu dia. Sempre estamos felizes com a Câmara Brasil-Alemanha de contribuir também com os nossos associados, Solange, né? Então, falou do nosso comitê jurídico que a gente está ampliando agora na nossa Câmara, e inclusive também estamos com comitê de sucessores, justamente também, eu até acho, tem alguns participantes aqui também participando desse webinar de hoje, onde a gente debate justamente essas questões de sucessão familiar nas empresas familiares. Então, foi muito interessante também nesse aspecto, esse webinar de hoje. Então, parabéns, Marcelo, Beatriz, Pedro e Tânia, pelas apresentações.
E muito obrigado, Solange e Fabiana, pela sua oportunidade de estar junto. Obrigado. Obrigada, Dittmann. Luiz Augusto, obrigado. Quer se manifestar em nome do ISE? Bom, eu que agradeço a honra, né, prazer de estar aí com vocês todos, né, Solange. Bom, procuramos aí viabilizar, né, com o professor Pedro aí, especialista, o Marcelo, que já é nosso parceiro aí também nas pesquisas sobre famílias empresárias, né. E, bom, só também apresentar que o ISE já, né, a Solange é uma testemunha viva, né, estamos presentes aqui agora em Porto Alegre também, começamos a nossa primeira turma de formação de CEOs e membros de conselho, né, e esperamos que seja a nossa primeira de muitos anos consecutivos aí, né, de presença da escola aqui em Porto Alegre, né. Então, estamos com a primeira turma aí nesse nosso programa, e da qual a Solange é a nossa aluna, a nossa brilhante aluna, inclusive. Bom, agradeço aí o convite, Solange, para poder estar participando aí. Tá? Muito. Fabiana, vamos contigo encerrando. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, mas passamos até um pouquinho do horário. Quero, então, aproveitar e agradecer também a brilhante explanação aí dos nossos palestrantes, Tânia, Beatriz, Pedro e Marcelo. Agradecer aos nossos apoiadores, Câmara Brasil-Alemanha e IESE. A minha parceira, querida Solange, mais uma vez, parabéns pelo dia de vocês, né? Estendo aqui meus parabéns a todos os advogados, a equipe maravilhosa que vocês têm, temos sempre muito apoio de vocês. E agradecer a todos que participaram e, mais uma vez, dizer que estamos à disposição. A gente sempre vai trabalhar os nossos webinars em cima do que vem de questionamentos, né, de assuntos aí que seja do interesse de todos. Estamos abertos, então, para escutá-los, para a gente poder promover mais esses momentos riquíssimos. Muito obrigada e uma ótima tarde a todos. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.